Van se tornou um dos nobres mais importantes do reino. Depois de ser expulso para aquele território no meio do nada, sabemos que Van tem feito várias mudanças e reformas revolucionárias. O poder dele é um poder que pode ser incrivelmente importante para um reino ter, embora seu pai não tenha visto o valor. Porém, o rei dessa nação foi conhecer Van e viu em primeira mão as habilidades do nosso garoto e o quão importante ele será para o futuro do país. E hoje eu vou te contar sobre como aconteceu essa reunião entre o rei e o Van, e claro, como que o rei o reconheceu. Eu sou o Diogo e sejam bem-vindos ao Grid Animes. Tudo começa depois que Van e Panamera derrotam um dragão perdido. Vocês já conhecem a Panamera bem? Pois bem, enquanto ela visitava Van, aconteceria um ataque de um dragão ao seu território, no qual ele defenderia e ela ajudaria. Onde então juntos eles derrotam esse dragão com menos de 100 soldados e sem casualidades. E isso é um feito inimaginável e por causa da gravidade da situação, afinal isso é algo grande, eles terão que reportar isso para o rei. Onde aqui Van queria que Panamera recebesse todos os créditos para que ele se livrasse do problema, não fosse reconhecido e não chamasse a atenção da sua família. Mas Panamera não vai conseguir fazer isso, afinal, a situação na qual eles derrotaram o dragão é muito estranha, é muito diferente, é muito anormal. Eles derrotaram um dragão com 100 pessoas no meio do nada, sem casualidades. Porém, ela diz que tem um jeito de evitar ser envolvido com a sua casa, e é só ele ganhar nobreza, fazendo sua própria casa. Basicamente, Van ainda é um nobre, mas dentro da casa do seu pai. Então ele não tem poder, ele é um vassalo do seu pai. Mas se ele ganhar nobreza, ele vai ser de uma outra casa, criando sua própria casa, na qual não tem ninguém acima dele. E assim ele ficaria livre da sua família, por exemplo. E embora Van tivesse várias preocupações, Panamera só vai atropelando elas. E assim chega o momento dela ir para a capital real falar com o rei. E agora me deixe apresentar ao rei desse país. Dino Enchorabelinet, um rei que ascendeu ao trono aos 16 anos. Aos 20, ele revolucionou o exército e ganhou um poder militar incomparável com qualquer um dos seus ancestrais e antecessores. Ele fez várias coisas, previu traições, não deu prioridade para a realeza e outros nobres, demitiu comandantes incompetentes, tornou seus oficiais guerreiros e sempre priorizou a força. E é por isso que esse país tem tanta fixação com a força, porque o rei criou isso. Se você nasce um nobre, você precisa ser um comandante ou um oficial. Fracos e incompetentes não servem para isso, e assim eles são jogados fora. É por isso que casas nobres como as do pai de Van são grandes, porque eles têm um grande poder militar. E é por isso que o pai do Van literalmente quis matar Van quando ele descobriu sua afinidade com magia de produção, porque para ele isso é uma vergonha. Ou seja, o rei criou o sistema que ferrou o nosso garoto. Dito isso, passamos para Panamera reportando tudo para o rei, onde o pedido por realizar essa conquista de matar um dragão é dar um título nobre para Van. Aqui ela conta todas as realizações de Van, o que deixa todos da Câmara Real surpresos. Afinal, não apenas é muita coisa, e muita coisa impressionante, mas tudo isso feito por uma criança. E assim, para confirmar tudo, o rei decide que uma investigação oficial acontecerá, mas não apenas isso, como ele ficou animado em ele mesmo conhecer Van pessoalmente. Onde vemos também que Panamera é bem confiável e bem vista pelo rei, pela forma que ele trata ela e fala com ela. E com isso passamos um tempo com o rei indo em pessoa para o território do Van, ao lado do primeiro-ministro, um príncipe e alguns cavaleiros. Onde no caminho para lá, o rei estava bem infeliz. Afinal, eles passaram por vários lugares onde as pessoas se ajoelhavam e não olhavam para ele. Enquanto ele não passasse pela aldeia, ninguém levantava e ficavam ajoelhados. Isso é mais do que uma reverência ou adoração. Ele meio que governa por medo. Ele não quer que o seu povo tenha medo dele, mas o povo tem medo dele. Afinal, ele é o mesmo rei que tornou esse país um país militar e que apenas a força importa. Mas isso foi até ele chegar no território do Van, onde de longe ele viu muralhas gigantescas. Uma vila que não deveria ser nada além de barracas tem uma muralha gigantesca tal qual uma cidade. Logo tem a recepção e o Van fica em choque que o rei está ali. E claro, ele não está nada feliz. Tudo que ele quer é uma vida tranquila e calma sem problemas. E agora o rei está ali na frente dele. Van se tornou oficialmente um barão graças à recomendação de Panamera, saindo da família do seu pai e criando a sua própria. E o rei agora quer que Van mostre como que ele pode beneficiar as terras do rei com seu
seu conhecimento e poder. Onde, inclusive, a primeira coisa que Van pede para o rei nesse caso é que ele tente acreditar nele. O rei está prestes a escutar e ver coisas que não fazem o menor sentido, então Van quer que ele tente acreditar pelo menos, e não já entre lá pensando que ele está sendo enganado. E isso é justo, afinal tudo que o Van faz é maluquice, então definitivamente o rei vai ter problemas em aceitar. E assim ele começa a dar um tour para o rei no seu território, embora ele não tenha uma boa impressão do primeiro-ministro, porque ele parece um valentão que continua sorrindo de canto para ele. O primeiro-ministro definitivamente parece um agiota que tá querendo cobrar ele. E a primeira coisa que eles fazem é subir em uma das torres do território de Van. E essa torre por si só já é um feito impressionante, porque ela serve para muitas coisas. Mas dali eles podem ver as defesas do território, as muralhas, os portões, os poços e as outras coisas, como as balistas, que são as armas principais das muralhas. Onde o rei não achava que essas balistas fossem grande coisa, afinal ele conhece já balistas, outras cidades têm balistas. Mas isso foi até ele ver o poder que as balistas do Van possuem, o poder destrutivo imenso por trás delas, o alcance incrível e o fato que elas podem atirar mais de uma flecha. Esse teste mostrou quão potentes elas são, e isso aqui já é o suficiente para surpreender o rei. Então Van explica o formato das muralhas do seu território, que foram construídas com formas retangulares nas suas pontas para facilitar a defesa e ataque de invasores. Então Van revela que é ele quem está fazendo as armas do território, assim como quem faz os designs, as muralhas, o layout da cidade e tudo mais. E como o rei não acreditou nele, a Panameira faz o Van demonstrar isso, com o Van criando uma balista que pode atirar até 10 tiros do nada na frente do rei. E é sério, esse poder é muito roubado. Magia de produção normalmente extinguiria a mana de um usuário depois que ele fizesse uma espada básica, mas aqui está Van fazendo uma coisa dessas e nem pareceu estar cansado, fazendo o próprio rei começar a pensar no quão grande é a reserva de mana de Van. E o fato de que é Van quem faz as armas e essa balista monstruosa ser apenas um protótipo só deixa o rei e o ministro mais chocados ainda. E com isso o rei finalmente acredita em Van, não tem pra onde correr, esse moleque é um monstro. E então ele começa a fazer várias perguntas pra ele, e logo eles foram ver as casas onde as pessoas moram, ver as estruturas, como elas são construídas, as tecnologias. E isso também deu a chance do rei ver o quão amado Van é pelos seus cidadãos, e como é a interação entre ele e o seu povo. E isso, é claro, influencia ainda mais os seus pensamentos sobre o jovem. Logo o rei diz que gostaria de ver como que o Van cria os poços e muralhas, e o Van diz que pode mostrar na prática, afinal eles estão criando novas estruturas neste exato momento. Eles estão construindo mais uma camada de triângulos ao redor das muralhas para as deixar ainda mais robustas e poderosas, onde com o Van explicando como funcionaria a defesa do seu território agora com essas novas construções, o rei e o ministro percebem que esse lugar é extremamente difícil de invadir, as defesas são muito robustas, até mesmo magos não conseguiriam invadir esse lugar, afinal eles não conseguiriam lançar feitiços, porque antes disso eles já seriam abatidos pelas balistas monstruosas. E nota-se que magos são orgulhos desse reino, magos que têm magias ofensivas são tratados muito bem pelas pessoas, principalmente nobres e seus vassalos, e o Van tornou eles inúteis contra suas defesas. O primeiro-ministro fala até mesmo que essa parede seria impenetrável, e o Van acha isso lógico, afinal a defesa final que ele está planejando para o seu território é uma defesa que nem ele consiga quebrar. A defesa atual, ele sabe maneiras de counterar ela, mas ele quer construir de forma que nem mesmo ele conseguiria quebrar elas. Ele está literalmente trabalhando em uma defesa impenetrável. E então, assistindo como eles estão fazendo as construções, o rei e o ministro ficam ainda mais incrédulos, com o ministro falando que as defesas dessa cidade já ultrapassaram as da capital real. O rei até quer mandar um designer da capital aprender com o Van nesse ponto. E logo o rei, se sentindo cansado, pede para ir para um lugar mais calmo, e o Van leva ele para o lago do seu território, o lugar onde os Apucalulus passam tempo. E isso é outro choque, afinal essa raça mítica nunca se mostra para outras raças, e quando se mostra, eles estão longe de serem indefesos. Mas aqui estão eles curtindo um tempo no laguinho do Van, e graças a Van, o rei consegue meio que estabelecer um contato com eles, ser meio que amigável com eles. Onde como presente, Hada, que é o chefe deles, dá 2 minérios de oricalco, um para Van e um para o rei. E oricalco nesse mundo é chamado de metal divino, sendo melhor até mesmo que mithril, sendo um metal lendário. Armas feitas por ele são armas que ficam em lendas. E o rei testemunha em primeira mão o Van transformando o minério dele em uma espada curta. O moleque pegou um metal lendário e fez uma espada curta rapidinho. E com isso o rei decide ouvir quais são as condições de Van e fazer um acordo com ele. Afinal, já está claro que esse garoto aqui é um monstro. E Van perde o direito de estar nessa vila para sempre. Ele quer que o rei prometa que não importa o que aconteça, ele não vai mandar Van sair dali para ir para outro lugar. Onde vemos
vemos que o rei realmente queria tirar Van dali e mandar para a capital real, onde claro, lá ele teria o melhor tratamento de todos, mas ele pretendia fazer isso. Mas Van não quer, ele quer ficar aqui com seu povo os protegendo. Onde aqui o rei pensa que o Van é um prodígio, comparado mesmo com seu filho, que é dito por ter a melhor educação que você poderia ter. Van tem um conhecimento muito maior do que ele. Na real, Van é superior que muitos lordes adultos nesse ponto, melhor do que muitos outros nobres. Onde mesmo quando o primeiro-ministro tenta botar medo nele para o convencer, Van diz que prefere procurar outras formas de não abandonar seu povo. E aqui o rei tem achado estranho. Van se comporta confiantemente na frente do rei. Ele tem conquistas impressionantes, mas não é arrogante e é muito humilde. E além disso as pessoas o adoram. E claro, ele é alguém extremamente talentoso. Esse garoto é bem diferente de qualquer outro que ele já viu. Vendo que Van não tem nenhuma má vontade com o reino, nesse caso seria tolice o prender à força na capital real. Dar o que Van quer e ganhar seu favor é o melhor para o prender no reino. E o rei decide que é melhor ter Van como um aliado. Mesmo que ele não pareça alguém que se rebelaria, ter esse cara como um aliado definitivamente é melhor. E assim o rei decide que ele não vai tratar mais Van como se fosse uma criança. Suas habilidades são valiosas demais para apodrecerem. Então ele vai tratar Van como se fosse um adulto, fingindo que ele é um elfo, porque elfos vivem longas vidas e mal envelhecem. A partir de agora ele vai tratar Van como se ele tivesse a mesma idade que ele. E ele mostra que gostou bastante de Van, com os dois até brincando um com o outro e mostrando uma boa relação ali. E aqui, meus amigos, já era. Van se tornou um dos nobres favoritos do rei, um dos jovens mais promissores do reino, se pá, o mais talentoso de todos. O rei entendeu o potencial e a importância de Van, tanto que ele pensou ativamente em querer ter Van como aliado e não tentar forçar a subordinação. Dessa forma você vê que o Van se tornou alguém importante que o próprio rei gosta e quer ao seu lado. E o que vocês acharam, meus amigos? Gostaram? Ficaram surpresos? Comentem suas opiniões, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, porque definitivamente é uma coisa muito da hora. Van foi jogado fora pelos nobres por causa do sistema que o rei criou e o próprio rei viu o valor dele e quer ele do seu lado. E assim como o Kiraku Ryosho, Kizoku Tensei está sendo um ótimo anime nessa temporada, e se você quiser ver um pouco mais sobre ele, aqui eu te conto algumas coisas que estão bem interessantes, então assiste aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixa o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.